Bem-vindo de volta! No vídeo anterior, mostrei uma instalação elétrica típica em casas geminadas da Londres vitoriana. Fiz um novo armário no corredor para esconder todas aquelas tralhas necessárias. Com a câmera colada, aguardando secar. Comecei a pensar nas portas, até pensei em colocar apenas um painel removível para acesso, mas o tamanho total, 1.200 milímetros de largura, quase 4 pés, esse tamanho realmente não seria confortável para mover. Então optei por um par de portas simples em vez disso. As portas do armário original eram absurdamente pesadas, algo em torno de 15 quilos, mais de 30 libras. Escolhi uma porta shaker falsa invertida, com medium density fiberboard, resistente à umidade, de 6 milímetros na parte externa e estrutura interna de 12 milímetros colada. Se fosse para clientes, eu usaria uma camada mais fina em cada lado da porta, apenas para nivelar por dentro e fora. Como é só para minha casa, tudo bem. Não me incomodo com os rebaixos internos quando as portas estiverem abertas, e isso também me poupa de ficar correndo atrás tentando encontrar um material mais fino. Este Medium Density Fiberboard é retardante de chamas, identificado pelo corante rosa. Não é necessário para esta aplicação. Estou usando o que tenho e cortando 80 milímetros para trilhos e montantes da porta. 80 milímetros é uma medida meio arbitrária. Depois de fazer muitas portas enquanto trabalhava com móveis planejados, cheguei a essa medida. Como essa parece ser a largura ideal para o tamanho da porta, desenhei ao redor do armário e deixei 6 milímetros extra para folga. E eu cortei o painel frontal no tamanho certo. Com o centro marcado e a linha desenhada, começo a colar trilhos e montantes, encostando o primeiro firmemente no esquadro. Primeiro adiciono um, depois os outros, cortando no tamanho certo enquanto avanço. E com o primeiro pronto, posso passar para a outra metade, a outra porta, usando exatamente o mesmo processo. Note que uso folhas de lixa para separar os estilos no centro. Isso é uma boa prática, pois deve ajudar a evitar que grudem um no outro. Depois, corto as duas peças separadamente. Fazer portas assim pode ser desafiador, pois é difícil pressionar de forma uniforme enquanto a cola seca. Geralmente, com uma porta pintada, coloco alguns pinos sem cabeça, de 23 gold na frente, apenas para segurar tudo enquanto uso o sargento. Mas como está virada para baixo, isso não é opção. Pesos pesados e sargentos na bancada terão que servir. E uma boa noite para tudo se curar. Então, fora dos sargentos, não ficou tão ruim. Sempre fico um pouco preocupado quando não consigo colocar um sargento ao colar duas portas juntas. Acho que o peso sobre ela era suficiente para dar uma boa pressão no centro ali. Então, o plano é apenas fazer um corte limpo aqui na borda. Isso nos dará a borda reta com que trabalhamos, para que eu possa cortar e separar as duas portas novamente. Vou deixá-las maiores para que possam aparar depois. Porque quando o armário vai para a parede, com o tipo de parede que estou acostumado em casas vitorianas, não é incomum que elas puxem um pouco para um lado ou para o outro. Acho que só de posicionar o armário parece muito bom, na verdade. Os decoradores parecem estar fazendo um ótimo trabalho, mas é melhor ter a opção de aparar depois do que aparar agora e depois desejar que pudesse adicionar mais. Vou cuidar disso agora e depois voltamos em um instante antes de chegarmos nessa parte. Teremos mais 6 milímetros deste lado, então estou apenas colocando alguns pequenos espaçadores ali. Na lateral. E também na base. Acho que como a base tem apenas 12 milímetros, ela pode ter empenado um pouco.
Então, quando for colocar as portas, talvez eu apenas prenda uma régua reta ali. Se agora nós colocarmos nossas portas aqui, que estão absolutamente alinhadas e niveladas com o topo certinhas na linha. Elas passam um pouco da borda e embaixo, mas isso está tudo certo, porque isso nos dá um pouco mais de margem para trabalhar. E, obviamente, vai precisar ter um espaço aqui no meio também, com o topo das portas alinhado com o topo do gabinete. Estou marcando as posições das dobradiças com um pedaço de sobra. E depois, as posições dos parafusos com meu gabarito baratinho. E então, posso furar as dobradiças com uma broca Forstner de 35 milímetros. Costumo marcar as portas como par combinado nos cortes das dobradiças, pois ali nunca será lixado. Com isso feito, tudo pode ser lixado rapidamente e receber primer. Eu só coloquei um pouco de fita adesiva sobre os antigos furos de fixação. Não quero usar esses furos novamente, só saber onde estão para identificar áreas seguras na parede. Mas eu não quero colocá-los exatamente no mesmo lugar porque não quero usar as buchas de parede existentes. Quero furar novos buracos. Até agora tudo bem. Vou instalar isso agora e depois vamos ver o que precisamos fazer para preencher aqui. Desconecte isso por 1 minuto. Sim, não esperava que isso fosse tão divertido. Na verdade, foi bem legal. Para o level. Coloquei uma broca velha e estou furando diretamente através da ripa. Furo na parede, ao lado das marcas da fita, para marcar as posições. E então posso tirar o armário, trocar para uma broca de alvenaria, depois furar e colocar as buchas na parede. E então, recolocar o armário sempre conferindo o nível. Em uma parede antiga como essa, sempre vale a pena ter alguns tamanhos de parafuso com você, não só de comprimento, mas também de espessura. Geralmente, o parafuso 4x40 mm que uso é suficiente. Também tenho alguns 4x50, 5x40 e 5x50 comigo. Se eu achar uma parte da parede muito esfarelada,
Certo. Então vamos marcar o painel de base aqui, não é muito complicado. O que vamos fazer é encostar essa ferramenta de marcação até onde quisermos que ela vá e pressionar bem contra a parede. Vamos colocar uma pequena abraçadeira nisso só para mantê-lo no lugar. Vamos ter certeza de que isso está nivelado e paralelo. Você pode usar um esquadro deslizante para isso. Cerca de 40 milímetros naquela extremidade. 40 milímetros naquela extremidade. E é cerca de 40 milímetros no meio, o que é prático. O que fazemos? Pegue um compasso e ajuste para 40 milímetros. E então, traçamos ao longo da parte de baixo, ao longo da parede. Isso nos dá a linha que precisamos seguir para fazer o corte com precisão. E como essa distância é igual a esta quando aquilo voltar, dedos cruzados vai encaixar. Recortes são feitos no local com serra tico-tico. Já fiz uma série de vídeos sobre isso, mas tive o privilégio de cortá-los com serra de fita, o que facilitou muito, mesmo exigindo ajustes para encaixar tudo, principalmente em paredes assim, não há atalho. Você corta, coloca, corta de novo e repete. O encaixe final foi simples, mas preencher em ângulo perto da porta foi mais desafiador. Chanfrei ambos os lados, mas a parede perto da janela estava irregular e exigiu muitos ajustes. Ok, desculpa, sem microfone. Está um pouco com eco, mas está encaixando ali razoavelmente bem. Estou satisfeito com isso. Acabei de perceber que realmente preciso pintar isso. Passar o primer e pintar. Na verdade, vai ser muito mais fácil passar o primer e pintar isso enquanto não está instalado. Então vou fazer isso. Preciso fazer isso antes de conseguir terminar os outros encaixes. Antes de conseguir instalar os outros encaixes. Já que eles já estão com primer, posso muito bem passar uma camada de tinta neles também, depois que estiverem instalados. É basicamente uma versão de dar acabamento nas bordas da frente e colocar as portas, mas vou fazer isso agora. Vou voltar a isso depois. Já passamos algumas demãos de tinta e, se tudo der certo, vamos finalizar isso com a tinta já seca ao toque. Eu adicionei um pequeno bloco na parte interna do preenchimento em ângulo para dar um pouco mais de superfície para ajustar a base. Marque para colar depois. Assim, uso um pouco de adesivo de contato e prendo com fita até secar. O acabamento final foi colado com adesivo de secagem rápida, grampos de mola com cola PVA, mantendo a borda frontal bem firme, e grampos mais fortes no núcleo só para segurar tudo junto, mais próximo da parede. Dez minutos depois, posso pegar a parte de baixo, fazer o acabamento, posicionar e marcar. E cortar.
colado com cola PVA, igual o Scribe fez no final. Uso grampos de mola na borda da frente e grampos de pressão mais fundos atrás para apoiar meu nível. Enquanto a cola seca ali, posso instalar as dobradiças nas portas. Estou marcando as dobradiças, superior, esquerda, inferior, esquerda, etc., pois precisarei removê-las para ajustar o tamanho das portas. Em breve. De volta ao armário, posso tirar o resto da cola. Aperte com uma plaina manual e aplique massa para cobrir lacunas ou fissuras. E então, instale as placas das dobradiças. Aliás, as placas das dobradiças têm uma seta que sempre fica voltada para fora. Sempre fixo a placa superior no centro e deixo a inferior solta até encaixar as portas, pois isso facilita muito a instalação das portas. É preciso ajustar as dobradiças para que tudo encaixe bem. Assim, posso marcar as portas e levá-las para o fio de cota, para a oficina, para o corte final e pintura. Já gravei um vídeo sobre meu método de pintar os dois lados da porta ao mesmo tempo, pois isto agiliza o acabamento. Enquanto a porta seca, posso apenas retocar as bordas do armário. Com os retoques secos, posso recolocar as portas do armário. Como identificamos e ajustamos as dobradiças de cada porta, sabemos que elas vão se encaixar perfeitamente. E assim, finalmente, o simples armário do medidor está instalado e finalizado. Sei que o vídeo foi longo, mas havia muito a mostrar e queria explicar como um armário pequeno pode ser tão complexo. O próximo projeto da casa será aqui, embaixo da escada. A trabalho nas paredes, instalar outro medidor e esconder algumas tubulações. De algum jeito, também preciso fazer algum tipo de armazenamento para sapatos, mas tem algumas ferramentas e coisas para ver antes de chegar nisso. Então vou considerar isso encerrado por essa semana. Muito obrigado por dar uma olhada. Como sempre, deixe um comentário, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida.